Saúde da igreja com a paz do Senhor. Podeis sentar, por favor. Muito obrigado pela água. Agradeço também pela confiança do nosso pastor, nosso irmão pastor José, também de Abreu, que me deu essa oportunidade. Vou falar sobre a lição número 7. E é uma lição um tanto assim, controvérsia, para a gente compreender. Porque algumas pessoas já conhecem essa lição, né? Mas é 2017. Mas alguns irmãos já estão cientes, assim, mais ou menos da lição. Como é que eu vou começar para os irmãos entenderem? Em primeiro lugar, quem foi procurar compreender o que nós vamos falar aqui foi uma pessoa muito sábia, que representava a justiça de Israel, que representava a classe moral, política, religiosa, o que era proibido fazer, o que poderia fazer. E aí eu fico pensando, se ele teve essa dificuldade, mas que o Senhor possa nos ajudar nesta noite de terça-feira, para compreendermos, irmãos, a Sagrada Escritura. Porque Jesus mesmo disse, examinai as Escrituras, cuidai vós ter nelas o quê? A vida, e são elas que testificam de Jesus. Então nós temos que encontrar Jesus nas Escrituras. Então isso é muito interessante. Então eu gostaria que os irmãos abrissem a vossa Bíblia no Evangelho, no 4º Evangelho. O Evangelho segundo escreveu João. Os irmãos vão orando aí, porque, como diz a irmã Sara, para falar que não é fácil não, né, Sara? Não é fácil não. O Gilmar, que já tem mais uma facilidade aqui, ele nem pega esboço. Não, irmão, a gente admira e a gente dá glória a Deus, porque tem pessoas que têm facilidade na explanação da palavra. Não é, pastor Roberto? Está quietinho aí, né? A minha esposa, ela não veio para o culto, é porque ela tem alguns problemas de saúde, né? Mas ela acompanhou o culto domingo. Aí eu cheguei em casa, ela, que palavra, mas que bênção. Eu falei, Kátia, ouviu a mensagem, né? Eu tenho que ir para a igreja. Eu falei, você tem que ir para a igreja. Irmãos, é bom a gente ouvir uma mensagem que edifica a gente, que edifica, que consola a gente, que exorta a gente, que encoraja a gente, que fortalece a nossa fé. É muito bom. O Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 3, que é a lição número 7. Me ajuda aí, pastor Zé de Abreu. Qualquer errinho aí, você vai me ajudando aí. Nós tivemos umas mensagens aqui, irmão, que não dá para esquecer não. Foi que nem quando a gente, às vezes eu vou lá no Belenzinho, na época que eu ia no Belém, na reunião de obreiro, que é de manhã, você chegava umas 7h, 8 horas, já tomava café na igreja. Aí você ouvia umas duas, quantas mensagens que era, pastor? Umas 2 ou 3? 2 mensagens do céu mesmo. Aí quando era mais ou menos 3, né? Às vezes era 2, era 3, dependia do horário do pregador, né? Que tem pregador que estende muito. E aí depois você, além de se alimentar espiritualmente, tinha um almoço muito gostoso lá. Hoje não pode ter mais por causa desse negócio aí que está, esse vírus aí que por enquanto a gente está aguardando uma ordenança do céu para acessar essas coisas aí, né? Mas tem mensagem que a gente não esquece. Não esquece. Antes de entrar aqui na palavra e falar sobre o novo nascimento, a necessidade do novo nascimento, eu me lembro uma vez que um pastor pregou lá sobre devemos controlar as nossas emoções. Eu só estou fazendo uma recapitulação para ficar um pouco aqui mais tranquilo, para sair um pouco do nervoso. Devemos controlar as nossas emoções. Aí ele citou Moisés. Moisés era o homem mais manso que existia naquele tempo, na época. Só que o povo, Moacir, o povo ele estava tão assim, provado, porque estava no deserto, e ali não tinha água.
E ele falou assim, porventura, Moisés, você traz a gente para morrer aqui no deserto de sede? E só que Moisés, irmão, ele estava de luto. E o povo nem isso não respeitou nem o luto de Moisés, que ele tinha perdido a irmã dele. E aí Moisés, irmão, Deus falou, o que Moisés fez? Moisés foi orar, e Deus falou com ele, olha, você vai tocar na rocha lá. E aí daqui a pouco, irmão, Moisés ficou tão assim, nervoso, tão assim, como diz na Bíblia, irai-vos e não pequeis, ele ficou tão irado, que ali, meus irmãos, ele perdeu o equilíbrio. E sobre equilíbrio aqui, esse homem que não fala sobre Nicodemos, ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era a corte máxima da nação de Israel. Era como se fosse o STF, Supremo Tribunal Federal. Eram juízes, eram homens tementes a Deus, homens sábios, homens que estudavam aos pés do sábio. E o que representa a justiça? Quem vê lá o tribunal, lá o Superior Tribunal Federal, vocês veem que tem ali uma pessoa segurando uma balança. Quem lembra disso aí? O que representa a justiça? A espada, como é o nome lá? A balança, que é o equilíbrio da justiça, e os olhos vendados. Por quê, irmã? Como é o nome da irmã mesmo aqui? Como é o nome da irmã? Cristina? Irmã Cristina? Por que os olhos vendados? Porque, irmão, quando eu for julgar, quando o juiz ia julgar, ele tinha que ser imparcial. Ele não podia julgar com parcialidade. Ele tinha que vendar os olhos e fazer justiça. Quer seja a mãe, quer seja o irmão dele, quer seja o filho, quer seja quem seja que fosse, tinha que fazer justiça. Então aqui Nicodemos fazia parte do Sinédrio. Um homem sábio, irmão. E aí esse homem vai à noite conversar com quem? Com o carpinteiro de Nazaré. Com um homem humilde. E por que será que Nicodemos vai conversar com Jesus? Parece que houve um burburinho, parece que houve um alvoroço em Jerusalém. Vamos no texto, capítulo 3, aí voltando também antes do texto, da mensagem que eu vi lá, que devemos controlar as nossas emoções. Aí voltando, para a gente não perder o fio da meada. E aí quando acabou tudo, Moisés tocou na rocha, a água saiu. Aí Deus chamou Moisés, em particular, e falou: olha, Moisés, você não me santificou diante do povo. Você chamou o povo, na verdade o povo irritou ele, chamou rebeldes, porventura, sairá água dessas pedras? Porque Moisés estava irado, irmão, porque o povo fez ele ficar nervoso. E quando Moisés, porque, irmão, quando Deus fala a palavra dele, se eu for rebelde ou não for rebelde, quem vai cumprir vai ser ele a palavra. Eu já falei isso aqui, eu vou repetir mais uma vez. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ela permanece firme. Aí Moisés tocou na rocha. Você imagina você pegar uma pedra e tocar com um cajado na pedra e sair água da pedra? E ali saciou a sede daquele povo. Só que aí Deus chamou Moisés e falou com ele: olha, Moisés, você não me santificou, e por isso eu vou te mostrar a terra prometida. Olha que linda terra prometida. Terra que emana manteiga, leite e mel. E você ficou 40 anos andando no deserto com esse povo, suportando o povo. Só que você não vai entrar. Então, irmão, devemos controlar as nossas emoções. Foi a mensagem que eu vi lá no Belenzinho. Já foram 5 minutos, 6, 7. E outro dia eu vi a irmã pregando aqui sobre Jonas, a Sara. Com toda a simplicidade, mas uma mensagem tão profunda, irmão, que não ficou, com licença, pastor Gilmar, não ficou só aqui no rasinho. Parece que ela foi entrando, aprofundando na canela,
aqui no joelho e foi aprofundando mais e mais, porque ela disse que o desafio de Jonas não era pregar em Nínive. E quantas vezes, irmão, nós oramos, nós estamos aqui na igreja, estamos servindo a Deus, às vezes levantamos as mãos, às vezes adoramos a Deus, até choramos, mas lá no fundo, lá no íntimo, tem um dilema dentro de você. Tem uma peleja dentro de você, tem uma angústia dentro de você. Só que Deus, Ele esquadrinha o teu, esquadrinha o meu, esquadrinha o nosso coração. E Ele sabe o que passa dentro de você. E Ele te ama, e Ele te quer bem, e Ele cuida de você. Então, presta bem atenção. Então, nós devemos tomar cuidado com as nossas emoções. Moisés, o homem mais manso. E aí Jonas, que desce, a Sara diz que parecia que a decisão dele só levava ele de mal a pior. Que um abismo chamava outro abismo. Ele desceu para Jope, desceu foi para o porão do navio e depois veio aquele vendaval. Veio aquela tempestade. Aquela tempestade, irmão, já viu aquela tempestade? Às vezes a tempestade ela está exterior, ela está fora. Só que tem dia, tem algumas ocasiões que a tempestade está dentro de nós, está um turbilhão dentro de nós. Aí a palavra de Deus vem e diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Irmãos, Deus é maravilhoso porque Ele conhece o teu, o meu e o nosso coração. Não se turbe o vosso coração. E aí Jonas desceu. E aí acalmou aquela tempestade. Ficou em paz. Só que ali, como diz a Sara, Deus ordenou ao grande peixe, já estava ali esperando o servo de Deus, o profeta de Deus. Você não quer ir numa boa? Você não quer ir em paz? Então você vai de outra forma, mas você tem que ir. Porque quem está mandando é Deus, não é João Batista, não é pastor Mazzoni, não é pastor Davi, não é pastor José Wellington. Quem está mandando é o Criador do céu e da terra. Jonas, você é profeta, você foi escolhido para o profeta, e por que agora você quer ir para outro caminho? É os dilemas, meus irmãos, que nós temos, os nossos questionamentos. E aí, não vou contar, porque senão daqui a pouco acaba a pregação, acaba o tempo do... E aí o pastor João Mazzoni pregou sobre Joel. Irmãos, olha, de verdade, eu falo com toda a sinceridade do meu coração. Faz tempo que eu não ouço uma mensagem igual àquela de Joel. Eu nem lembro mais como é que são os 4 tipos de gafanhoto. É migrador, o que mais? Cortador, devorador e migrador. São 4, migrador, devorador, cortador. Irmãos, o que um não fazia, o outro fazia. E o destruidor. Os gafanhotos estavam bem próximos, ali na divisa, Brasil e Argentina. Irmãos, o negócio é sério. E o título que ele leu fala sobre a carestia. Sobre a situação, irmãos. É uma mensagem atual, irmão Noel. Uma mensagem tão atual, há mais de 2, 3, não sei quantos mil anos atrás. Mas uma mensagem super atual. E o povo tinha que voltar-se para Deus. Irmão, coisa boa é quando a gente tem um culto assim, aquele culto assim, que é avivado, que é um culto que restaura a vida, mas não um culto que você sai, aleluia, que culto maravilhoso. Qual foi a palavra? Não sei. Qual foi o conteúdo da mensagem? Não sei, eu sei que foi uma bênção o culto. Não me quebrantou. Não teve mudança.
não teve restauração, não teve arrependimento dentro de nós, irmão, não teve choro. Irmão, culto tem que ter arrependimento. Arrependei-vos dos vossos pecados, e eu vos sararei. Não é eu não, é a palavra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. E aí depois vem aquela mensagem do capítulo, que é 40? Isaías, versículo 31. Coisa linda, você não estava aqui, Arimatel. Arimatel é o seu nome? Arimatel vai falar aqui também no texto. Era membro também do Sinédrio. Era um senador. Arimatel era um senador, era um discípulo oculto, silencioso, porque ele tinha medo do judeu, de ser morto pelos judeus, uma situação. Tem lugar que se você falar que você é um cristão, você é morto. A sua família, a casa, coloca fogo na sua casa. Tinha 2 discípulos, Arimatel. É Arimatel mesmo? Não, José de Arimateia. José de Arimateia e esse Nicodemos. Que mensagem, hein? Que mensagem da águia. Irmãos, essa mensagem eu vou comendo, eu vou me alimentando, quando eu me lembro, eu renovo minhas forças. Aí eu começo a renovar, começo a voar como águia. Jesus dá força para você voar, recuperar, restaurar as suas forças, para você estar aqui hoje, para você estar aqui amanhã, até o dia que Jesus voltar. Capítulo 3, vamos lá. Já foi quantos minutos, pastor? 15? Me ajuda aí. Capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, versículo 2 do capítulo 3. E disse, Rabi, está no plural aqui, ó. Bem sabemos que tu és mestre. Então não era só ele não, viu? Não era só Nicodemos que sabia não. Bem sabemos que tu és mestre. Por que ele disse isso? Olha o texto, presta atenção, acompanha o texto aqui, versículo 2. Vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então Nicodemos estava tendo uma conversa com Jesus. Nicodemos era um príncipe. Nicodemos era uma autoridade. Era como se fosse um juiz. Era membro, fazia parte do conselho. O sinédrio era concílio no grego. Fazia parte ali dos principados. Homem de grande autoridade. E ele chega para ele e fala, bem sabemos que tu és mestre. Por quê? Porque vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ele quer dizer que Deus estava em Jesus. Porque os sinais que Jesus fazia era grandioso. Aí você volta um pouquinho. Você volta um pouquinho. No capítulo 2, Jesus é convidado para um casamento, pastor José. E nesse casamento, irmão, imagina um casamento aqui na igreja. Imagina um casamento lá em Israel, que era 7 dias, o casamento. O que falta? Todo mundo sabe essa história. O que faltou? Até os adolescentes sabem. O que faltou no casamento? Vinho. Então Jesus, ele transforma. Guarda essa palavra aí. Ele transforma a água em... Então Jesus faz um milagre, irmão. Você imagina como correu. Olha, aconteceu algo assim espetacular. Um milagre.
O que aconteceu em Jerusalém, em Caná da Galileia? Aconteceu o seguinte, um homem, um nazareno, chamado Jesus, e estava na festa, tinha acabado o vinho, de repente ele mandou que enchesse todas as talhas de água, e ele fez uma oração, e aquela água transformou-se em vinho. Aleluia. O que não tem sabor, Deus pode fazer, transformar para você ter sabor. Para você ter alegria, alegria da salvação, alegria em servir a Deus, de verdade, aleluia, com justiça, com santidade, com humildade, com verdade e com fidelidade. Irmãos, correu esse boato, a água foi transformada em vinho. No mesmo capítulo 2, Jesus vai para o templo. O que Jesus, quando ele chega no templo, meu irmão Edmar, e ele vê o templo, e ele vê comércio na casa do Pai. Porque tinha uma vez no ano, que tinha que fazer o sacrifício. As pessoas mais que não tinham mais poder aquisitivo, que tinha um poder aquisitivo bem pequenininho, bem pouquinho, trazia uma pombinha. Outros traziam ovelha, dependendo do poder aquisitivo da família. Só que a moeda, que era, segundo os estudiosos, tinha a de dracma, tinha várias moedas, só que a moeda do templo era tetradracma. E só quem tinha essas moedas, e só que eram os cambiadores no capítulo 2, eram os sacerdotes, eles que comandavam, entre aspas. Eles que tinha tudo. Então eles faziam comércio no templo. E quando Jesus chega no templo, o que ele faz? Irmão, Jesus ele perdeu a paciência. Jesus chega no templo e vê aquele comércio ali naquele lugar, e ele vira aquela mesa. Ele pega um chicote e ele faz aquilo ali, e ele fez assim: não faça da casa do meu pai covil de ladrões, mas a casa do meu pai será chamada casa de oração. Está sendo gravado assim? Quem ouvir, quem sabe uma pessoa que está fazendo da casa do pai, da casa de oração, covil de ladrão, lembra dessa mensagem. Faça da casa do Pai casa de oração. Então, irmão, isso correu, a notícia correu. Os pobres, irmão, não tinham condições nenhuma, e eles davam uma boa, e Jesus virou a mesa. Jesus falou assim: aqui não, na casa do meu Pai, aqui é casa de oração. Irmãos, o povo ficou com ódio. Estavam planejando, arquitetando, maquinando, como nós vamos prender esse homem e vamos matar. Porque mexeu com a ferida. Porque falou a verdade. E muitas das vezes nós não gostamos da verdade. Temos dificuldade de ouvir a verdade. E temos dificuldade de falar a verdade para alguém. Jesus não. Jesus não. É porque não dá tempo de falar. Quando foram prender ele, falaram: não dá para prender aquele homem. Acho que é o capítulo 2, né? Esse é o capítulo 2 aqui? Não, deixa para lá. Outro dia. Quando foram prender Jesus, falaram assim: eu não posso prender esse homem, porque eu nunca na minha vida vi tanta autoridade para falar da palavra de Deus. Aleluia! Irmãos, é coisa de Deus. Jesus é o verbo. Jesus é a palavra. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e ainda continua andando no meio da igreja, no meio de nós, dentro de nós. Ele visita a tua casa. É como a palavra diz: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz. O vento assopra na sua casa, o vento assopra no hospital, e lá há novo nascimento. No hospital, na cadeia, aonde quer que seja, o vento assopra, porque o vento é livre. O vento é ruach em hebraico, que é pneuma, espírito, é vida. Voltamos ao texto, capítulo 2, capítulo 3, agora versículo 3. Você vê que Jesus, Nicodemos começou a fazer aquele elogio para Jesus,
para o mestre. E no versículo 3 parece que ele não quis saber de elogio nenhum. Olha o versículo 3. E Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver. Não pode ver. Mas ver o que, irmão João? Você não terminou o texto. Ver o reino de Deus. Então, Nicodemos, irmão, conhecia as 613 leis. Ele sabia de frente, de trás para frente, de frente para trás. Ele conhecia, ele sabia explanar, ele sabia explicar e ele sabia aplicar a lei. Ele sabia aconselhar, mas aí ele falou: e agora? Sabe que adianta eu ter tanto conhecimento? Tanto conhecimento não é sinônimo que eu nasci de novo. E era líder, era membro do Sinédrio, também não é sinônimo de nascer de novo. Não, e nem religioso. E jejuava 2 vezes por semana. Eu não sei se aqui deve ter, pode ser que tenha. Alguém que jejua 2 vezes toda semana e é fiel no dízimo. Mas ainda, Jesus vai dar uma lição aqui. Aí, continuando aqui o texto. Não pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer? Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Peraí, mas eu não entendi. Eu já sou velho. Eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Como assim? Esse texto é difícil, irmãos. Esse texto tem que... Olha, você tem que cavar, às vezes dá um monte de ponto de interrogação na gente. Olha o versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, o que é nascido, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode. No outro versículo, não pode ver. Agora não pode? Não pode entrar no reino de Deus. Nem ver e nem entrar. Moisés pelo menos viu a terra prometida, a terra que mana leite e mel, e não entrou. Mas aqui, ele falou assim: aquele que não nascer de novo, não pode ver. E aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Já pensou, irmão, ficar 10 anos, 20 anos, 30 anos, e não nascer de novo? Meu Deus, perdoa os meus pecados. Meu Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Senhor, perdoa os nossos pecados. Agora, o que é nascer da água? Quando ele fala assim, nascer da água e nascer do Espírito. Quando fala nascer da água, você já pensa o quê? Batizado nas águas. Tem uma denominação que para eles o batismo é salvação. Não vou falar não por respeito, por ética. Nascer da água e nascer do Espírito. A água é a palavra. Nascer da palavra. Nascer de Deus. Nascer a lavagem da palavra. Deixa eu até ver se eu encontro aqui o versículo. Depois a gente vai continuar. Eu vou ver se eu acho que eu falo para os irmãos onde está o versículo. Porque eu marquei tanta coisa aqui. Agora, nascer do Espírito. Nascer do Espírito é ser regenerado. É você, um homem velho, se despojar do homem velho e nascer um homem novo. É o homem interior, o homem espiritual, porque tem um homem carnal, tem um homem natural e tem um homem espiritual, aquele que foi nascido de Deus, nascido do Espírito Santo de Deus. É diferente. É diferente.
Continuando. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, casa-se um casalzinho. A esposa fica grávida. Nasceu um filho. Nasceu da carne. Mas ele é um servo de Deus. Ela é uma serva de Deus. Mas aí o filho também precisa tomar a atitude também de servir a Deus. Não é porque o meu pai, a minha mãe serve a Deus que eu nasci no berço evangélico. Não, nasci no berço evangélico também. Não. Nós também que nascemos num berço evangélico também precisamos aceitar Jesus, receber Jesus como Salvador da nossa alma, tomar uma decisão de servir a Deus voluntariamente, não por força, não por violência, mas pelo Espírito de Deus. Eu falo isso para minha filha, filha, não adianta. Eu não quero você na igreja assim, porque o seu pai quer que você esteja. Você tem que servir a Deus voluntariamente, de livre, espontânea vontade, não livre, espontânea pressão, porque Deus não quer. Você tem liberdade de escolha, você é livre para escolher, ou bem ou mal. Deus manda você escolher, escolha a vida, escolha o bem, escolha a palavra, escolha a vida eterna, escolha a palavra, que você vai ser feliz. Mas tem gente que prefere escolher outra coisa. Aí, irmãos, aí é difícil. Aí a gente já sabe o resultado. Pastor João, Deus abençoe. Eu vou encerrar já, Deus abençoe, porque se eu for falar mais aqui, tem muita coisa e já vai 20. Deixar para o pastor, eu agradeço a oportunidade. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Irmão José, Deus abençoe. A gente concluiu isso em outra hora para me, como diz, colocar um elenco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 certinho. Que Deus abençoe a igreja e vamos servir a Deus de todo o nosso coração. De todo o nosso coração.